Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra Esboços Pirronianos, de Sexto Empírico. O cético visa a serenidade em matéria de opinião e a moderação nas coisas que o afetam. Referências: Pirro de Eli, fundador da escola cética no século IV a.C., não deixou nenhum escrito. Conhecemos a sua filosofia graças à obra de Sexto Empírico, médico grego do século II e III de nossa era. O primeiro livro de Hipotiposes, ou Esboços Pirronianos, reúne, sob a forma de uma exposição pedagógica, os argumentos desenvolvidos por Pirro e seus discípulos contra seus adversários. Redescoberto na Renascença, Sexto influencia fortemente a corrente humanista, consciente da fragilidade do saber humano e em luta contra a intolerância religiosa. Michel de Montaigne lhe empresta sua célebre divisa: "O que sei eu?". E se o ceticismo foi atacado com muita frequência pela tradição filosófica, o seu método intelectual irá inspirar aqueles que o criticam, como Descartes, Hume e Russell, que retomará o termo époque. Problemática. O que sabemos? O ceticismo se interroga sobre a pretensão dos filósofos dogmáticos que pretendem atingir uma verdade absoluta, isto é, de saber com certeza o que são as coisas em si mesmas. Os empiristas pensam que podem conhecer a realidade pelas informações dos sentidos, e os racionalistas pelo trabalho da razão. E se existem argumentos pró e contra um mesmo tema, pode-se de forma razoável esperar a superação da contradição e discernir o verdadeiro do falso? Teses essenciais. Só podemos aprender a aparência das coisas. Platão baseava o saber na distinção entre a verdadeira realidade, isto é, a ideia inteligível, eterna, sempre idêntica a si mesma, e as aparências ilusórias, as coisas sensíveis, mutáveis e contraditórias. O ceticismo afirma, inversamente, a impossibilidade do saber, explicando que não vemos jamais a realidade tal como ela é em si mesma, mas só como ela nos aparece. Portanto, não podemos afirmar nada sobre a essência das coisas, porque só aprendemos delas as aparências, isto é, as impressões que elas produzem nos nossos sentidos. Tudo é relativo. Contra os empiristas que fazem de nossas sensações critérios de verdade, Sexto argumenta que as sensações são relativas ao sujeito, retomando os argumentos de Anaxidemo. Tendo cada espécie o seu próprio sistema sensorial, os animais percebem a realidade de uma maneira diferente da nossa. Por que então privilegiar o ponto de vista do ser humano? Nossas sensações variam conforme as circunstâncias. O mel não terá o mesmo gosto se estamos em boa saúde ou doentes. Enfim, elas mudam segundo a nossa posição em relação ao objeto. Visto de perto ou de longe, ele nos parecerá diferente. Portanto, é preciso abster-se de pronunciar-se sobre a verdade ou a falsidade de nossas sensações. Posso dizer que o mel me parece doce, mas não que ele é doce. Ou como diria Raul Seixas, que o mel é doce é coisa que me nego a afirmar, mas que parece doce eu afirmo plenamente. Os 5 modos de Agripa. Para curar a alma da tentação dogmática, o cético dispõe de um método que combina os 5 modos de Agripa, isto é, processos de colocar em dúvida. Primeiro, o desacordo. As opiniões se opõem sem que se possa superar a contradição. Segundo, a regressão ao infinito. Toda afirmação precisa de uma prova, que precisa ela mesma de uma prova, etc. De sorte que nenhuma pode servir de ponto de partida ao raciocínio. Terceira, a relatividade. A representação de um objeto depende daquele que julga. Quarta, o postulado. Tomar por ponto de partida de um raciocínio alguma coisa de não demonstrado. E quinto, o círculo vicioso ou dialelo. Provar A por B e B por A. A moral cética. A infelicidade dos seres humanos depende de sua crença de que certas coisas são em si boas ou más. Aquele que está certo que a riqueza é boa
sofrerá por não ser rico, e se ficar rico, viverá na angústia de perder o que conquistou. Mas, se Sexto rejeita a ideia de que existe um bem absoluto e sublinha a relatividade das leis e dos costumes, ele não preconiza o indiferentismo de Pirro, para o qual nenhum comportamento vale mais do que um outro. A vida mais sábia é aquela que se apoia na experiência e segue os costumes mais conhecidos e difundidos, sem crer que eles sejam verdadeiros. Portanto, a dúvida cética não tem por consequência a inação, mas a moderação. Conceitos. Cético. Originariamente, aquele que busca a verdade, examina os argumentos, e não aquele que duvida de tudo, ao contrário do sentido moderno como aparece em Descartes. Se o cético é levado à suspensão do juízo diante de dois argumentos contraditórios, é porque a sua análise lhe mostrou a impossibilidade de decidir. A epoké, termo grego que significa a parada, a interrupção, a suspensão do juízo pela decisão de não crer em nada. Para o cético, a epoké é o meio de encontrar a paz da alma, ou seja, a felicidade. Por hoje é só, espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!